Olá, seja bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou Ellen Costa, hoje é dia 28 de outubro e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que essas notícias estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link para as matérias está no box de descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada no portal Eu Quero Investir. A Allianz Sonae começa a investir em projetos imobiliários multiusos. Uma das maiores empresas de shopping centers do Brasil, a Allianz Sonae, está em processo de fusão com a BR Malls para expandir ainda mais seus negócios. Reportagem informa que a companhia definiu um planejamento estratégico para utilizar os 4,4 milhões de metros quadrados de terrenos próprios nas áreas de entorno dos seus 27 shoppings para a construção de mini-bairros. Deste total de áreas, 2,3 milhões de metros quadrados serão utilizados em projetos imobiliários multiusos, como edifícios corporativos, residenciais, hotéis, hospitais e escolas. Inclusive, a Allianz já está implementando seus mini-bairros nas cidades como Rio de Janeiro, Salvador, Maceió, Goiânia e Uberlândia, em Minas Gerais, com a expectativa de construir 35 torres que devem estar concluídas em até 4 anos. O valor geral de vendas, que soma o potencial de vendas de todos os imóveis, é estimado em 1,8 bilhão de reais. De acordo com o site Pipeline, 8 projetos estão em construção, incluindo o hospital e 6 torres residenciais em Maceió, além de um hotel em Uberlândia. Em Goiânia, tem o lançamento de 3 torres residenciais e no Rio de Janeiro está em aprovação na Prefeitura o projeto de 14 edifícios na Via Park Shopping, no bairro da Barra da Tijuca. Então vamos para a nossa próxima notícia que foi publicada na Exame. Cyrela e Lab vão lançar complexo de 2 bilhões em São Paulo com torre para aluguel. Empreendimento com valor geral de vendas de cerca de 2 bilhões de reais, chamado Eden, localizado no Brooklyn, na zona sul de São Paulo, será lançado pela Cyrela, Lab e Hines. As duas primeiras têm cada uma 45% do investimento, enquanto a Hines fica com 10%. Na primeira fase serão 2 torres residenciais com apartamentos de 75 metros quadrados a 125 metros quadrados e 95 metros quadrados e 135 metros quadrados. O lançamento está previsto para novembro e para o primeiro trimestre de 2023. O complexo abrigará ainda um shopping de aproximadamente 5 mil metros quadrados na primeira fase, que será estendido em mais 2 mil metros quadrados na segunda fase. O lançamento terá ainda uma torre de escritórios com 17 mil metros quadrados de área privativa e parque com mais de 8 mil metros quadrados, assinado por um designer israelense dedicado a pensar as cidades do futuro e a conectar as pessoas à natureza. A expectativa é que a obra seja terminada nos próximos 5 anos. O terreno de 42 mil metros quadrados era ocupado por algumas fábricas, entre elas uma da Kibon. O empreendimento fica próximo aos shoppings Morumbi e Marketplace, à estação de trem Morumbi e ao centro corporativo da Berrini. Nossa próxima notícia foi publicada no G1. Copom mantém Selic em 13,75%. Juro básico da economia está neste patamar desde agosto. O Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, decidiu na última quarta-feira, dia 26, manter a taxa Selic em 13,75% ao ano, patamar em vigor desde o início de agosto. A cada 45 dias, o Copom define a taxa básica de juros da economia. Essa é a terceira vez consecutiva em que o comitê se reúne e fixa a Selic em 13,75%. O BC subiu os juros entre março de 2021 e agosto deste ano. Foram 12 elevações seguidas à taxa Selic, que avançou 11,75 pontos percentuais, configurando o maior e mais longo ciclo de alta desde 1999, ou seja, 23 anos. No comunicado emitido após a reunião, o Copom avalia que o conjunto dos indicadores nos últimos 45 dias sinalizou ritmo mais moderado de crescimento da atividade econômica brasileira. Apesar de quedas recentes em áreas específicas, a inflação ao consumidor continua elevada. Apesar da manutenção da taxa, a Selic permanece no maior patamar desde novembro de 2016, quando estava 14% ao ano, ou seja, há quase 6 anos. Na avaliação de economistas do mercado financeiro, a taxa básica de juros deve continuar em 13,75% até junho de 2023, quando recuará para 13,25% ao ano. Para o fim do ano que vem, a projeção é de juros de 11,25%.
Nossa próxima notícia foi publicada no Valor Invest. Conheça os fundos imobiliários de tijolo e de papel que aparecem com maior retorno do ano. O mercado de fundos imobiliários vive, desde a metade do ano, uma variada de ciclo decorrente da mudança na trajetória da política monetária do país. Depois de segurar o desempenho do IFIX, Índice de Fundos Imobiliários, em terreno positivo até julho, os fundos de recebíveis, os CRIs, chamados de fundos de papel, agora são motivo de preocupação para os investidores. Isso porque, com a queda recente da inflação, os dividendos distribuídos por esses fundos foram diretamente castigados, o que implicou em um menor retorno para os cotistas. Na direção contrária, os fundos imobiliários que investem em ativos reais, conhecidos como fundos de tijolo, estão se beneficiando do fim do aumento dos juros e da leitura do mercado em relação à queda da taxa Selic mais à frente. Os segmentos da categoria, como shoppings e lajes corporativas, foram mais penalizados pela pandemia e também pelo processo de aperto monetário que teve início no ano passado. Com a reviravolta nos últimos meses, os fundos de tijolo voltaram ao radar dos investidores, que passaram a mostrar maior interesse pela categoria frente aos fundos de papel. Um levantamento realizado pela Quanto Finance para o jornal Valor Invest mostra exatamente tal mudança. No ranking dos 10 fundos imobiliários com maior retorno no ano, 6 são da categoria de tijolo, que investem em ativos como shoppings, galpão logístico e renda urbana, enquanto apenas um compõe o setor de papel. Para saber quais são os fundos mencionados na lista, acesse o portal da revista Buildings. Nossa última notícia foi publicada na Exame. Crise nos obrigou a repensar, foi a boia de salvação, diz L. Orn, fundador da Cyrela. A Cyrela vem navegando bem o cenário de juros e inflação em níveis altos. Após registrar lucro de 151 milhões de reais no segundo trimestre, na prévia de seu balanço do terceiro trimestre, divulgado no último dia 13, a incorporadora acumulou 5,2 bilhões de reais em vendas contratadas no ano, uma alta de 32%. Como resultado, o Credit Suisse considera que a ação da construtora está performando acima do esperado. A visão dos analistas é de que a companhia não vai reduzir operações ao nível que o mercado estava esperando neste ano, considerando o forte pipeline de projetos que serão lançados e o sucesso da construtora em posicioná-los no mercado. A estratégia é fruto de uma experiência que completa 60 anos em 2022. A empresa encarou de frente os altos e baixos dos ciclos econômicos do país. E boa parte da visão do negócio vem de seu fundador, L. Horn, que está desde 2014 à frente do conselho da administração da companhia, após seus filhos, Rafael e Efraim, assumirem como copresidentes. Desde então, a companhia já colocou um pé no financiamento com garantia de imóvel com a Cashme e começou a oferecer crédito para condomínios, aquisição de imóveis e para empresas. Também criou sua marca no segmento econômico, a Vivaz, em parceria com o programa Minha Casa Minha Vida, rebatizado de Casa Verde Amarela. Em 2020, a construtora entrou também no segmento de residenciais para renda em parceria com SKR e o fundo canadense CPP. Mas o crescimento não foi linear. Para conferir a entrevista do fundador da Cyrela e saber mais sobre os sucessos alcançados, desafios encontrados e novos planos, acesse o portal da revista Buildings. E antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos disponíveis no portal da revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Então, por hoje é só. Vou me despedindo por aqui. Espero que você tenha um excelente fim de semana. Sou Ellen Costa e volto a te encontrar na próxima sexta-feira, quando gravaremos o 100º episódio do Resumo da Semana. Um abraço e até lá!